Com alegria a gente recebe o pastor nesta hora. O pastor Salomão está nos ouvindo também, aquele abraço carinhoso para ele e para a família, viu? Que Deus nos abençoe. Fique bem à vontade. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Graça e paz, amados. Amém. Privilégio para nós, para mim e para minha família, poder estar aqui com vocês. Foi uma coisa assim, ontem eu estava conversando com o pastor Marcão, a gente estava dizendo, é uma Jesuscidência. Há não muito tempo tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o pastor Salomão, a Carol, lá na nossa cidade. Aliás, ontem o pastor Marcão saiu comigo aqui e eu queria ter perguntado para ele, esqueci de perguntar, onde é que fica o portal aqui? Porque tem um portal aqui em Valadares que as pessoas entram e caem lá dentro da minha cidade, lá nos Estados Unidos. Não sei como é que é, mas tem uma coisa que acontece assim, que vai muita gente para lá. Tem algum lugar, tem esse portal aqui. E eu acho que o pastor Salomão não passou por o portal não, mas ele chegou lá, né, e a gente teve o privilégio de conhecê-los, de poder estar com eles lá também por um tempinho. E minha esposa e eu, Gui e eu, estávamos para poder vir para cá com as nossas crianças, a família dela mora na região aqui. Todo mundo que mora lá, eles falam a mesma coisa. De onde você é? Ou é de Valadares, ou é de pertinho de Valadares. O pertinho de Valadares você dirige uns 100 quilômetros, mas tudo bem, né? E a família dela mora pertinho de Valadares. E a gente estava vindo e eu falei com o Salomão, falei, Salomão, me indica uma igreja para a gente poder estar lá no domingo de noite, a gente poder sentar no banco, ficar quietinho. Eu falei, se a sua igreja for uma boa igreja, me indica para a gente poder ir para lá, a gente quer assistir. Eu falei, não, já vai. E você vai ter que ministrar. Eu falei, não, eu quero sentar, quero escutar. Eu falei, não, já vou ligar para o pastor. Então, duas coisas para vocês. Salomão considera que a igreja é uma boa igreja, porque foi exatamente o que ele me indicou. E é o que a gente tem percebido aqui com os irmãos, é um privilégio para nós poder ver uma coisa que a gente, ontem no nosso bate-papo, eu observei e pastor Marcão e eu, nós descobrimos, aliás, meu nome é Flamarion, mas todo mundo me chama de Flam, fica mais fácil, e quando eu era criança, o único lugar que eu via outro Flamarion era no catálogo telefônico. Como a gente já não tem mais catálogo telefônico, não tem mais lugar nenhum que eu vejo, mas aqui na cidade tem um pastor também, né? Mas você pode me chamar de Flam, tranquilo. Mas nós estávamos no nosso bate-papo e a gente percebendo a dinâmica que existe na cidade aqui em relação às pessoas que vão para os Estados Unidos, e agora a gente está vendo uma dinâmica meio que oposta, de pessoas voltando, uns voltando porque querem voltar, outros voltando porque estão sendo convidados a voltar, e vocês como igreja, se preparem para de fato ser igreja para essas pessoas. Umas vão chegar aqui fragilizadas emocionalmente, financeiramente, e vocês têm todo um potencial de fazer uma diferença na vida dessas pessoas. Uns que foram daqui para lá na busca de um sonho, talvez na expectativa de uma mudança de vida, que vão ser convidados a voltar. Às vezes a gente fala deportado, né? Mas são convidados a voltar, e por políticas que estão acontecendo no país lá agora, e a igreja aqui precisa ser igreja. O trabalho que o pastor mencionava que a gente faz lá, nós criamos uma ONG relativamente há não tanto tempo, na proposta de conseguir ajudar as pessoas que chegam lá na nossa região. Muita gente chega e a gente vê situações acontecendo o tempo inteiro são casais que metade da família fica para trás, a metade vai para lá. Eu tenho certeza que vocês conhecem no mínimo umas 4, 5 pessoas que aconteceram exatamente isso. Os filhos ficam aqui com os avós, e quando os pais retornam, não tem contato nenhum mais com os filhos, perdem esse contato total, não consegue criar mais aquela a conexão que existia antes. As famílias estão quebradas, são esposas que vão, são maridos que vão, e a família fica aqui, a família fica quebrada, arruma outro por lá, arruma outra por lá. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas desse jeito. Vocês têm todo um potencial de causar uma transformação na vida dessas pessoas. A gente tenta fazer isso lá, e a gente está vendo isso acontecendo do lado oposto. Eu poderia dizer, os irmãos quiserem colocar, pode colocar meus slides aqui. Eu poderia dizer para vocês que tem uma situação interessante que eu gosto de pensar. A gente vive num mundo de luzes, né? E as coisas todas acontecem assim de uma forma extremamente rápida, e tudo muito, muito iluminado. Os irmãos acabaram de trocar a iluminação, que também estava vendo nos anúncios das coisas que mudaram, e a gente está nessa busca, mas infelizmente nós vemos pessoas que estão vivendo cegas. Continua vivendo, mesmo com tantas luzes, continua vivendo cegas. Então, uma cegueira que vai para todas as regiões da vida. São cegueiras para direção, cegueira para fé,
não consegue mais enxergar o que de fato é fé, cegueira para quem de fato Jesus Cristo é. O mundo que a gente vive hoje é um mundo religioso. Eu gosto de dizer uma coisa, e eu tenho a impressão de que a gente tem todo o respaldo bíblico para poder dizer isso: religião é um problema grande. Religião é uma coisa inventada pelo ser humano para tentar resolver o problema da humanidade, mas só causa confusão. Jesus Cristo é a solução para o problema da humanidade. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o poder de Deus para a transformação da vida. E a gente vê, quando vê as pessoas nesse ambiente de cegueira, mesmo em tantas luzes, com tantas coisas acontecendo, nós temos o privilégio de saber quem tem condições de dar de fato a luz, porque Ele é a luz do mundo. E eu gostaria de ver com vocês, a gente vai ver a história de duas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Eles eram cegos, mas eles seguiram a Jesus. E é interessante a gente parar para poder pensar que quando alguém segue ao Senhor, mesmo sendo cego, nos dá uma indicação interessante que você não precisa ver para seguir alguém. Você precisa confiar. Você não precisa enxergar absolutamente nada para seguir alguém, mas você precisa confiar. Eles não só seguiram a Jesus sem poder ver, mas eles também, sem poder ver, eles creram em Jesus. O que é interessante, porque às vezes a gente tem a infelicidade de querer ver para poder crer, mas com Jesus funciona diferente. Você vai ter que crer para poder ver. Talvez vocês vão se lembrar, e aliás, uma das crianças mencionou aqui, durante os versos bíblicos falados, e isso é importante quando a gente pensa em relação a Jesus Cristo, como ele é ressurreição, Ele é vida. Ele traz esse poder da vida para a nossa própria vida. Ele de fato nos traz vida, é Ele que nos transforma e de fato enche a nossa alma do que é a presença de Deus, que é vida, porque Deus é vida. E Ele fala para as irmãs de Lázaro, se você se lembra bem da história de João capítulo 11, o amigo de Jesus, grande amigo de Jesus, está doente, as irmãs mandam chamar: Jesus, ele está doente, seu amigo está doente. Jesus ainda demora no lugar, alguns dias. Quando ele chega, eles dizem para ele: já morreu. E Jesus fala para eles: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos em todos os dias da nossa vida: crer para poder ver a glória de Deus, e não ver a glória de Deus para poder crer, que às vezes a gente quer fazer essa inversão. Muito obrigado. A gente quer fazer essa inversão de: Senhor, se o Senhor me fizer isso ou aquilo, eu vou começar a crer no Senhor. E não é assim que funciona com Deus. Você vai ter que crer para poder ver a glória de Deus. A história desses dois homens, elas nos falam de uma coisa interessante, porque depois que eles seguiram, depois que eles de fato creram, o que aconteceu com eles é que tudo, absolutamente tudo, mudou na vida desses dois homens. Eu gosto de pensar nas histórias da palavra de Deus, porque é o que a palavra de Deus nos diz, que tudo que foi escrito para quê? Para o nosso ensino. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Todas as histórias que nós temos, elas servem de lições para a nossa vida. Eu gostaria que você fizesse uma tradução dessa história para a sua realidade. Queria que você fizesse, a gente vai ler a história, uma tradução dessa história para a situação que você vive nesse exato momento. Eu não sei qual é a situação que você vive nesse exato momento, mas eu sei que por uma provisão divina, por uma obra do Senhor, que eu não sei explicar nem como, minha esposa e eu estamos aqui nessa noite, e eu tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Se não bastasse as diversas coincidências, e eu falei para vocês, perguntava ao pastor Salomão: me indica uma igreja para eu poder ir. Ele me indicou, e a gente está hospedado aqui em frente à igreja, no outro lado da rua, exatamente do outro lado da rua. E as coisas que a gente vai vendo acontecer, e que a gente pode perceber o que pode acontecer, eu tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu tenho absoluta certeza que Deus quer te impactar de forma tal que você vai experimentar coisas que você nunca parou para poder pensar. Talvez exatamente como os homens dessa história. Depois de seguir a Jesus, depois de crer em Jesus, tudo, absolutamente tudo, mudou na vida deles. A mensagem
de Deus para você hoje é um convite para você parar de viver na escuridão e confiar naquele que pode abrir os seus olhos. Você experimenta alguma situação difícil na sua vida hoje? Talvez uma decisão difícil, um motivo de clareza? Você não precisa levantar a mão, não. Eu estou levantando a minha porque eu enfrento isso todo dia. Todo dia a gente está em busca de clareza. Às vezes a gente passa por situações que a gente fala: Senhor, o que está acontecendo aqui? Qual é meu próximo passo? Para onde é que eu tenho que ir? Como é que eu decido? Eu me lembro quando eu morava aqui no Brasil, já tem quase 25 anos que eu moro nos Estados Unidos, mas quando eu morava aqui no Brasil, ou seja, eu era bem menino, né? Quase 25 anos atrás, mas a gente assistia televisão à noite, no domingo, depois do culto, e eu lembro que o maior desespero que tinha de todo comerciante no domingo à noite é quando fechava as últimas notícias. Fantástico, naquela época era bom a gente poder assistir, e todo mundo falava: segunda-feira já caiu em cima da gente agora. A gente tem que tomar as decisões da segunda-feira, você tem que saber o que vai fazer, deixar de fazer, e nós todos passamos por isso. São momentos de decisões, nós temos decisões, nós precisamos tomar decisões, e não necessariamente você tem a clareza para tomar aquela decisão, você tem a luz para tomar aquela decisão. E quando a gente pensa que Jesus Cristo não é religião, é porque Jesus Cristo é aquele que vai nos dar luz em todos esses momentos da nossa vida, em todas essas circunstâncias da nossa vida. E parar de viver na escuridão e confiar naquele que pode abrir os nossos olhos, não é só para a nossa salvação eterna, não. É para o dia de amanhã, é para o dia de agora, é para o momento de hoje, é para exatamente esse momento. Eu não sei o que você enfrenta na sua vida, em que você precisa clareza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você crê que Jesus pode realizar milagres? Deixa eu perguntar de novo: você crê que Jesus pode realizar milagres? Amém? Você crê que Ele pode realizar o que você precisa? O milagre que você precisa? Essa é a pergunta que vai ter no nosso texto, é uma pergunta que Jesus Cristo faz para aqueles dois homens. Você crê nisso? Você crê que Deus pode operar na sua vida o que você precisa agora? Mesmo que talvez os médicos tenham dito para você: é impossível. Mesmo que talvez as circunstâncias à sua volta estejam dizendo para você: não vai dar certo. Você crê? Você crê que há possibilidade? E a pergunta que eu vou fazer para você poder pensar enquanto a gente estiver lendo esse texto é: o que Jesus está me perguntando hoje? Para os homens do texto que a gente vai ler, a pergunta dele foi essa: você crê nisso? Vocês creem nisso? Eu não sei qual é o seu isso, mas você tem o isso. Eu não sei exatamente o que você enfrenta, o que você passa, mas você tem um isso. A história que a gente vai ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e eu vou começar quase da metade para o final do capítulo, e começando no verso 27, o texto diz o seguinte: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esse texto é uma história interessante, a gente está bem no meio, o saindo dali é de uma série de milagres que Jesus estava realizando, e esse milagre específico que a gente vai ver aqui é o 9º milagre de uma série enorme que pega os capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus, e nesses milagres Jesus revela uma autoridade sobre doença. Você precisa de autoridade de Jesus sobre doença? Precisamos. Nós todos enfrentamos circunstâncias. Tenho absoluta certeza, todos nós aqui conhecem, cada um de nós conhece pessoas que estão enfrentando doenças, e que o poder de Jesus sobre as doenças é necessário no dia de hoje. Você crê nisso? Jesus apresenta autoridade sobre doenças, apresenta autoridade sobre a natureza. E um dos momentos que a gente mais clama ao Senhor por autoridade sobre a natureza, lá onde a gente mora, é quando chega o inverno e a temperatura começa a cair para menos 16 Celsius, menos 20 Celsius. O Senhor mostra autoridade sobre a natureza e faz aqui o Nordeste dos Estados Unidos ficar igual o governador Valadares, ficar quente, que a gente gosta do calor, né? E ele fala para a gente: não, muda mais para o sul, né? Muda mais para o sul, porque aqui em cima é frio. A gente tem opções diferentes, mas o Senhor tem autoridade sobre a natureza, o Senhor tem autoridade sobre demônios. Irmãos, tem uma coisa que é impressionante na nossa vida, que a gente enfrenta e vive no dia de hoje: toda e qualquer coisa tem um nome científico. Tudo tem um nome científico. E eu gosto de dizer o seguinte: que se os discípulos de Jesus viessem aqui, de alguma forma, no século 21, e visitassem algum manicômio, eles iam expulsar um tanto de demônio, que a gente dá nome. Não, isso aí é tal e tal coisa que a ciência já descobriu, e já colocou nome. Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre o pecado.
até sobre a morte. E quando essa história começa, Jesus já tinha demonstrado toda essa autoridade. Ele sai dali, 2 cegos seguindo a Jesus, 2 homens clamando por Jesus, 2 homens dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E o texto vai continuar dizendo para a gente: ele entrando em casa, os cegos se aproximaram. Isso aqui me chama a atenção demais, porque aqueles cegos, eles não pararam na porta, eles continuaram seguindo Jesus para dentro da casa. Aí talvez você vai dizer para mim: mas é fulano, claro, eles eram cegos, eles nem sabiam que estavam na porta, eles só continuaram andando. Talvez seja exatamente a lição que nós estamos precisando na noite de hoje: seguir a Jesus cegamente. Não para na porta, não. Sabe por quê? As coisas começam a acontecer na vida do ser humano quando a gente começa a entrar no lugar da intimidade com o Senhor. Enquanto a gente está aqui na adoração corporativa, é tudo muito bom, a gente levanta as nossas mãos, a gente bate as nossas palmas. Quando você vai para casa, você adora desse mesmo jeito? Quando você está no íntimo do seu lugar de descanso, você adora o Senhor da mesma maneira? Com a mesma intensidade? Você clama e canta, igual clamamos e cantamos aqui: sacia a minha sede, vem aqui transformar o meu interior, Senhor, eu quero me encher dos teus... Você faz isso em casa? Ou você só faz quando está no meio da multidão? Esses 2 homens cegos, eles vão atrás de Jesus gritando, clamando exatamente a mesma coisa, e eles entram na casa com Jesus, buscando a intimidade. Os rompimentos, as transformações, as viradas na sua vida, elas acontecem quando você vai todo o caminho com o Senhor. Todo o caminho, você anda até onde você pode andar com o Senhor, você caminha até onde você pode andar com o Senhor. Aí Jesus faz uma pergunta para eles. Ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ele nem fala para a gente o que é isso. Jesus não pergunta para aqueles homens: o que vocês querem que eu faça? Gente, tem diversas histórias de cegos sendo curados na palavra de Deus. Diversas histórias. Algumas ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E às vezes a gente fica com a sensação que é uma pergunta meio que tola de Jesus fazer para alguém, mas é uma pergunta importante, porque ele não vai invadir o seu pensamento, ele não vai invadir a sua vida, ele quer saber o que você quer que aconteça. Mas esses homens, eles já estão declarando pela sua própria fala o que eles estão querendo, e Jesus não pergunta para eles se eles querem, ele pergunta: você crê? Ele não pergunta se eles creem que milagre é possível. Você crê que milagre é possível? Amém? Você crê que o seu milagre é possível? Que Jesus pode realizar o seu milagre, aquele que você precisa, aquele que a sua mãe precisa, aquele que o seu filho precisa, aquele que o seu amigo precisa. Você crê que esse é possível? Ou você diz: não, já está longe demais, já foi longe demais no uso de droga, já foi longe demais nessa vida devassa, já foi longe demais. E a palavra de Deus nos alerta sobre esse tipo de coisa. Esse é claramente chamado o caminho de Caim, que é o caminho de dizer: a minha maldade é maior do que aquela que pode ser perdoada. Porque às vezes a gente olha para a nossa própria vida e fala: não tem mais jeito para mim, errei demais, vacilei demais, ficou muito ruim as coisas para mim. E Deus continua ali de braços abertos, e o milagre continua sendo possível, mas você vai ter que caminhar um pouco mais adentro, você não pode parar na porta. Você tem que caminhar mais adentro, você tem que ir um pouco mais adentro, você não pode mais parar na porta. Ele não pergunta o que eles querem, ele pergunta o que eles creem. O que você crê? O que você crê? Fé não é a respeito dos resultados, a fé é totalmente a respeito de quem você confia. Não é o resultado, é quem você confia. Quem você confia quando você está no momento de necessidade? Para quem que você clama quando você está no momento de necessidade? Quem que você recorre quando você está olhando o momento e falando: não tem mais solução? Aqueles homens
escutam essa palavra de Jesus e o que a gente pode ver é que a pergunta que a gente tem não é sobre o milagre em si, mas é a confiança que vem antes do milagre. Porque para você poder receber o milagre de Deus, exige que você tenha confiança no Deus que pode operar o milagre. Exige que você tenha condições de dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui na Tua presença e eu confio que o Senhor pode realizar na minha vida o milagre que eu preciso, porque eu confio que o Senhor tem condições de realizar todas as coisas. E às vezes quando a gente para poder pensar em relação ao milagre, você começa a pensar nas coisas físicas, ou talvez até emocionais que você está interessado. O maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é quando ele reconhece que Jesus Cristo é o único Salvador que existe. Esse é o maior milagre que acontece, porque se a gente olha o mundo que a gente está vivendo aqui hoje, a palavra de salvação é exatamente o que a palavra de Deus nos diz: parece loucura para quem está perecendo. Olha que troço mais doido. Você crê que 2000 anos atrás, pouquinho mais, um sujeito nasceu de uma virgem, cresceu de forma santa, morreu por nós, ressuscitou, um dia vai voltar, vai levar uma igreja para ele, e a gente crê nisso, as pessoas falam: você ficou doido ou você bateu a cabeça em algum lugar quando você era criança? Porque parece loucura para quem perece, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus para a salvação. Para quem crê, é o poder, e a confiança no Senhor é que realiza esse milagre. A confiança no Senhor realiza todo e qualquer milagre que o ser humano precisa. E o maior deles é confiar em Deus. Porque não é uma coisa fácil no mundo que a gente vive. Não é uma coisa comum no mundo que a gente vive. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui no Brasil, uma das coisas que eu falo, a região onde eu moro, nos Estados Unidos, onde a gente ministra nos Estados Unidos, é uma região, a nossa cidade é bem perto de Nova York. E a gente fala que tem um eixo que vai da cidade de Nova York à cidade de Boston, e essa região é a região mais sem Deus dos Estados Unidos. Menos de 3% da população se diz cristã, e nisso aí você coloca todo e qualquer tipo de gente que de alguma forma tem algum livro santo, eles colocam como cristãos. Menos de 3% da população se diz cristã. E quando eu venho para cá, o que eu gosto de dizer é o seguinte: eu sou um mensageiro do futuro para poder chegar aqui para você, para poder te dizer. Porque eu vivo numa cultura pós-cristã. O cristianismo chegou lá, passou, foi grande e morreu. As igrejas estão fechando. A fé está desaparecendo. Pessoas da minha faixa etária, eles não conhecem absolutamente nada de Deus. Mas não é porque eles têm raiva de Deus, é porque eles simplesmente nunca ouviram falar. Porque os avós brigaram com a igreja, brigaram com Deus, brigaram com os líderes, não levaram os próprios filhos para o conhecimento do Senhor. Esses filhos agora já têm netos, e esses netos não sabem nada de Deus. A região que a gente mora é uma região que precisa ser evangelizada, porque é uma região pós-cristã. A gente vive aqui no Brasil, a maior parte dos lugares pelo menos, um lugar onde as pessoas ainda têm um temor do Senhor, de alguma maneira. Existe alguma pitadinha, mesmo que seja religião seja ruim, mas existe uma pitadinha de religião nas pessoas. Eles têm um temor do Senhor, eles usam expressões: oh meu Deus do céu, tem misericórdia. Nos Estados Unidos, na região onde a gente mora, o nome de Jesus é mencionado no meio de um palavrão. Exatamente assim. E só assim. Para essas pessoas chegarem ao conhecimento da verdade é só um milagre. E é o milagre do impacto do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. E essa é a realidade para todo e qualquer um de nós. É só o impacto do Espírito Santo de Deus na vida de alguém para poder realizar um milagre. E aí vem a pergunta: você confia que isso é possível? Na sua vida? Eu sei que você passa por situações, que enfrenta problemas, que você tem dificuldades, dificuldade no seu casamento, dificuldade em lidar com seus pais, em dificuldade de lidar com seus filhos. Sabe qual é o nome disso? Humanidade. Porque como seres humanos nós passamos por isso. Mas se você quer que essa coisa seja transformada, se você quer que essa coisa seja modificada, exige uma confiança em Deus. E a pergunta de Jesus para eles é o seguinte: você crê? Você crê que eu sou capaz de fazer isso? A resposta deles foi: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer. Sim, Senhor. Sim, Senhor é muito mais do que simplesmente concordar com o que Ele está dizendo. É se render ao que Ele está dizendo. Quando a gente canta e a gente levanta as nossas mãos, não é assim que a polícia fala com alguém quando está querendo que a pessoa se renda? Levanta suas mãos, para você se render. Quando a gente levanta as mãos para o nosso Senhor, a gente está se rendendo a Ele.
se abrindo para ele, diz, pode tomar conta, Senhor, pode tomar conta, toma conta da minha vida, porque ela já não é mais minha. E quando a gente se rende, quando a gente diz sim, Senhor, em qualquer circunstância da nossa vida, a gente está abrindo a nossa vida para algo que o Senhor tem condições de realizar. A cura começa quando a nossa confiança se torna pessoal. Não é a confiança que meus pais têm, não é a confiança que o meu pastor tem, não é a confiança que o meu amigo tem, é quando eu demonstro confiança. Você crê? E eu digo, sim, Senhor. Sim, Senhor. Você crê? Eu digo, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor tem condições de transformar, seja lá o que for que está de ruim na minha vida. Não quer dizer que a minha vida vai transformar em mar de rosas, não. Mas quer dizer que no meio da fornalha, nós vamos continuar andando com o Senhor, com a proteção do Senhor. Não quer dizer que o fogo vai apagar, não. Não necessariamente o mar vai abrir. Mas se tem uma coisa que não vai acontecer, é você morrer afogado. Porque o Senhor está ali para segurar a sua mão. Porque o Senhor está ali para segurar a sua mão. Às vezes a virada não acontece quando você pede, mas quando você responde. Como é que você está respondendo? Talvez, Senhor, amanhã, deixa eu ficar mais velho, deixa eu ficar mais rico, deixa eu me casar, ou deixa eu me divorciar. O mundo hoje está desse jeito. Quem me atrapalha é esse marido, quem me atrapalha é essa mulher. Não, quem te atrapalha é o inimigo que está por trás dessas coisas todas. Porque você tem condições de viver uma vida com Deus e transformar tudo e qualquer coisa à sua volta, se você crer, porque a palavra de Deus que diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê. A coisa toda está. Você crê? Você crê? Seja lá o que for que você esteja enfrentando, a pergunta vai voltar para essa mesma pergunta que Jesus Cristo faz para aqueles dois homens. Você crê? Você crê? E o texto vai dizer para a gente, ele toca os olhos daqueles homens, tocando os olhos deles, ele disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Eu acho isso tão bonito, sabe por causa de quê? Porque Jesus não fala que seja feito segundo o meu poder. Segundo o poder que eu tenho, que foi me dado no céu e na terra, que é a mesma coisa que ele fala para os discípulos, quando ele viu os discípulos, no que a gente chama carinhosamente de grande comissão. Todo o poder é me dado no céu e na terra, então vocês podem ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda aquela coisa a gente conhece, mas para esses homens ele não fala, segundo o meu poder que foi me dado no céu e na terra, vocês estão curados. Ele fala, não, segundo a fé que vocês têm. Segundo a fé que vocês têm. Segundo a fé que vocês têm, o que vocês estão em busca, já é seu. Uma das coisas que Gui e eu, a gente vem visualizando na nossa vida, a gente vai fazer 20 anos de casados, daqui a pouco menos do que um mês, a gente faz 20 anos de casado. Eu me lembro quando a gente começou a namorar, e as pessoas diziam o seguinte, tá tudo muito alegre, porque vocês acabaram de começar a namorar. Quando a gente começa a namorar, tudo é flores. O defeito do outro, você olha, vai que coisinha uma bonitinha. É o defeito, que depois de 10 anos, você começa a reclamar daquelas mesmas coisas. E as pessoas diziam, você só tem 2 meses de namoro, vai dar ruim. Daqui a pouco você vai ver que a coisa começa a ficar ruim. Não, você só tem 6 meses, você só tem 1 ano. Espera casar para poder ver como é que acontece. Vocês já escutaram essas histórias antes? Quando casa, a coisa muda, já não é mais do mesmo jeito. Só tem 1 ano de casado, ainda está de lua de mel. Espera 2 anos. Espera chegar os filhos. Aí chega o filho. Não, o negócio está assim porque você só tem 1. Espera chegar o próximo para vocês poderem ver como é que a coisa fica ruim. E para todas essas coisas, o que a gente dizia era exatamente a expressão. Nem sempre eu falava isso com o pessoal, não. Quando era muito amigo, a gente falava. Mas quando era mais de perto, a gente falava, para trás de mim, Satanás, com essa palavra. Vai levar essa palavra de maldição para outro. Quem foi que inventou essa história de família, gente? Quem inventou? Alguma coisa que Deus inventou, Ele inventou para poder ser uma maldição na vida da gente? Aí como que a gente às vezes olha para as nossas famílias e vê os cônjuges como sendo uma maldição? O que é que você crê? O que você crê é o que você recebe. O que você crê? Porque o que você crê é o que você recebe. Eu falei que você traduz a história desses homens
para a história da sua vida. Eles estavam precisando de luz, sim ou não? Sim, eles eram cegos, eles estavam precisando de luz. Pode ser que na sua vida você precisa de luz em áreas completamente diferentes da deles. Mas você precisa de uma clareza de Deus para você saber para onde você ir. Você precisa de uma clareza de Deus para você saber qual o seu próximo passo. E a pergunta de Jesus Cristo vai ser sempre a mesma para você. Você crê nisso? Que eu tenho condições de fazer isso? Eu não sei qual é o seu isso, você sabe. Mas aí a pergunta vem, você crê que Jesus Cristo tem condições de fazer a transformação que você precisa? Você crê que Ele tem condições? Uma das coisas que eu gosto de pensar nesse texto, e esse verso fala isso aí, exatamente isso aí para a gente, é a fé deles que transforma. Quando a gente para, olha e pensa nesse verso, Jesus não responde de uma forma mecânica, Ele responde à fé, Ele não responde para a fórmula, não tem um modo dele operar milagres. Eu gosto de olhar essas histórias de cegos, porque a gente tem diversas na palavra de Deus. Não tem uma história sequer que Jesus operou o milagre da mesma maneira. Nesse daqui, ele pergunta se eles creem. Numa outra história, ele pergunta o que o cego quer que aconteça. Ele fala, eu quero ver. Fala, então você já vai ver. Em outra, ele cospe no olho do cara. Em outra, ele cospe no chão, faz lama e lambuza o olho do sujeito. Um monte de histórias diferentes, mas cada uma com uma particularidade. Isso só mostra para a gente uma coisa: o que aconteceu na vida de alguém não vai se repetir na sua exatamente daquele mesmo modelo, daquela mesma coisa. Não adianta você fazer uma mesma operação querendo receber o mesmo milagre, porque Deus não opera de forma mecânica. Milagres, eles não são mecânicos, eles são relacionais. É o relacionamento com Deus que vai transformar a sua vida. É a atitude que você faz para com Deus que vai transformar a sua vida, não é uma fórmula. Não é uma oração mágica que vai transformar a sua vida, que vai transformar o seu relacionamento. Jesus responde para a confiança, o poder é real, mas ele é também pessoal. Pessoal, ele é para você, é segundo a sua fé, é para você. É um poder ilimitado que é reservado para você. É o que você crê. É o que você crê. Fé não é um botão que você aperta, mas é um relacionamento que você caminha. E você precisa caminhar nesse relacionamento, se você quiser experimentar clareza na sua vida, se você quiser receber luz na sua vida. Pergunta para os homens o que vocês querem, o que vocês creem, eles dizem que eles creem, eles dizem que eles estão curados, a visão deles, o texto vai dizer para a gente, a visão deles foi restaurada. Foi restaurada. Jesus faz o que ninguém mais tem condições de fazer. Ele faz o que ninguém mais tem condições de fazer. Tem uma expressão que eu sempre achei interessante no português, e a gente usa isso assim com tanta frequência. Às vezes você está com alguém que você conhece, está nos hospitais, e a gente vai tentando de toda e qualquer maneira, todos os recursos que tem disponível a gente vai tentando. Chega no momento que, quando já não tem mais jeito, normalmente a gente fala que a pessoa está o quê pelos médicos? Não, pelos médicos, a gente fala, tá uma palavrinha pelos médicos. Desenganado, é porque antes você estava enganado, né? Agora você já está desenganado, não está mais te enganando, não está mais te enganando. E aí a gente usa uma outra expressão, já está desenganado pelos médicos, agora... Então quer dizer que antes tinha jeito da gente, ser humano, fazer alguma coisa, porque agora já acabaram os nossos recursos e é só Deus que age. Tá, repara como a gente tira Deus da nossa equação, enquanto a gente tiver força. Enquanto a gente tiver força, a gente quer se debater. E o Senhor está dizendo, ei, aquieta e saiba que eu sou Deus. Tranquiliza e saiba que eu sou Deus. Jesus tem condições de realizar aquilo que ninguém mais pode. Esse milagre não começou nos olhos daqueles homens. O milagre começou na resposta deles, que foi um sim. O seu milagre começa na sua resposta para Jesus, que é sim. Você crê? Eu falo isso no meu espelho de vez em quando. Eu falo, você crê? Coloca a vírgula, coloca meu nome, fulano.
Coloca a vírgula para você e coloca o seu nome. Seja lá o que for que você necessita na sua vida hoje, seja lá o que for que os seus filhos necessitam na vida deles hoje, seja lá o que for que o seu casamento precisa na noite de hoje. Você crê, vírgula, coloca o seu nome aí. Você crê? A resposta deveria ser sim, Senhor, eu creio. Ou pode ser que a sua resposta vai ser como uma outra pessoa usou com Jesus nessa mesma pergunta. Você crê que tem condições de fazer isso? Que eu posso fazer isso? Falou, Senhor, eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas as circunstâncias à minha volta, elas são pesadas demais. O barulho tira a minha concentração, eu não consigo entender exatamente o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é capaz. Talvez você esteja nesse momento. As circunstâncias à minha volta já me deixaram sem concentração, mas eu sei que o Senhor pode. Ajuda a que eu consiga confiar no Senhor. Ajuda que eu consiga dizer, talvez, na expressão da sua vida, na realidade da sua vida, eu não sou mais cego. Quando esses homens estavam podendo dizer, eu não sou mais cego, o que estava acontecendo com eles era o seguinte, a necessidade deles foi suprida. Quando você confiar no Senhor, seguir o Senhor, e não ficar parado na porta, entrar de fato no ambiente da intimidade com o Senhor, essa expressão vai ser a mesma, eu não sou mais cego. A minha necessidade foi suprida. A minha necessidade foi suprida. Quer dizer que se a minha conta bancária estava com número negativo, agora ela vai estar com múltiplos zeros no lado certo dos números? Não necessariamente. Mas a sua necessidade vai ser suprida. A sua necessidade vai ser suprida. Quer dizer que você estava no meio do mar e o mar se abriu para você, igual para o povo de Israel passar seco? Não necessariamente. Mas a sua necessidade vai ser suprida. Vai ser suprida. Há não muito tempo, nós tivemos uma tristeza de ver uma família enlutada, um casal que e eu conhecemos há tantos anos, e uma criança, um menino que a gente viu nascer, 17 anos de idade, passando num cruzamento, alguém vem bêbado, dirigindo a mais de 100 milhas por hora, faz as contas aí para mim, quem sabe fazer conta de cabeça aí, de quantos quilômetros por hora aí, 160 quilômetros por hora, 160 quilômetros por hora, passando por um monte de sinais vermelhos, bate na lateral do carro desse menino, e o menino morre na hora, 17 anos de idade. Eu acho que é o último tipo de notícia que qualquer pessoa gostaria de receber, quem dirá os pais. E a gente vai para o sepultamento desse menino, que era no estado um pouquinho longe do nosso. Enquanto nós estávamos no caminho para lá, uma irmã da igreja nos liga, aos prantos, e a gente pensou, o que aconteceu agora dessa vez? E a mãe dela, que tinha ido daqui de pertinho de Valadares, para ficar um mês com eles nos Estados Unidos, tinha 15 dias que estava lá, a mãe faleceu. E agora essa família está enlutada também. Um monte de irmãos, ninguém se falava, todo mundo quebrado, emocionalmente quebrado, por histórias difíceis de famílias, por circunstâncias difíceis de famílias, e tudo que essa mulher dizia para a gente é o seguinte, eu não sei o que Deus quer comigo, por que Ele está me amaldiçoando dessa maneira, por que Ele está me machucando dessa maneira, e o que você vai falar para a pessoa na hora dessa? Não, é um projeto de Deus que a sua mãe viesse passear aqui, ficasse 15 dias, ao invés de voltar para a casa dela em Valadares, ela morresse nos Estados Unidos. O que você vai dizer para essa pessoa nessa hora? Tudo que a gente pode fazer é abraçar, orar junto e clamar ao Senhor, Senhor, conforta esse coração. Naquela mesma semana, alguns dos irmãos que não se falavam, voltaram a se falar. E quando eles vieram fazer uma celebração fúnebre para a mãe aqui na região de vocês, alguém vem com a tia que não tinha contato nenhum, porque não se falavam há tantos anos, e a gente começa a ver essa família se remontando por causa de uma tragédia, e a gente pensa, mas como é que isso funciona? Deus é o Deus que dá clareza, Deus é o Deus que abre caminho no meio do deserto, os métodos dele, os meios dele, não necessariamente a gente vai entender, mas a gente não é obrigado a entender o que Deus faz, mas você tem toda a responsabilidade de confiar naquilo que Deus faz. E volto de novo à mesma pergunta, você crê? Você crê? Porque quando a tragédia ataca a nossa vida, quando a tragédia bate em nós, quando a tragédia chega perto da nossa casa, a reação é de desespero.
E o que o Senhor espera de nós é que a reação seja de confiança. Eles seguiram sem ver, eles clamaram no escuro, eles disseram sim antes de que qualquer coisa tivesse mudado na vida deles. Essa é a história desses homens, e agora eles já não são mais cegos. E isso, queridos, é o que acontece quando a fé se move primeiro. Quando a gente deixa a nossa fé, não a nossa visão andar na nossa frente, mas a nossa fé andar na nossa frente, a gente vai ver resultados que a gente gostaria que acontecesse. Quando a gente confiar no Senhor, descansar no Senhor e entender que o Senhor tem para nós respostas que nós mesmos desconhecemos. Porque o que a palavra de Deus nos fala é que tudo aquilo que Deus prepara para nós começa aqui e vai ser na eternidade. O olho humano é incapaz de ver, a mente humana é incapaz de imaginar, porque é sempre desse jeito que o Senhor sempre supera as nossas expectativas. E quando a gente confia, o Senhor supera as nossas expectativas. Você, pense um pouquinho a seu respeito, nesse momento, você, o que está passando com você, o que está se passando com você, e a minha pergunta para você é o seguinte: a sua história vai terminar em escuridão? Seja lá qual for a clareza que você está precisando, a sua história vai terminar em escuridão, ou você vai ser daqueles que vão poder dizer: Senhor, eu já não sou mais cego, porque o Senhor supriu a minha necessidade. Eu estou enxergando o que o Senhor está querendo para a minha vida agora. Eu consigo ver um caminho a seguir. Sua história vai terminar em escuridão, ou você vai estar pronto para poder dizer: eu já não sou, Senhor, eu já não sou mais cego. Uma coisa que eu iria te sugerir, baseado na história que a gente está vendo aqui, que, pelo amor de Deus, né, não pare na porta. Vai todo o caminho, segue com o Senhor todo o caminho, passa pelo marco da porta, sai do público para o pessoal, sai da adoração corporativa, congregacional, entra na adoração individual, é você e Jesus, no seu íntimo, no seu lugar, dentro do seu carro, no seu trabalho, é você e Jesus. Sai da adoração corporativa, que adorar o Senhor de forma comunitária é fácil, de forma individual é um pouco mais difícil. Entra nessa adoração, passa essa porta, passa esse marco da porta, entra, aqueles homens passaram porque eles não estavam vendo que já tinha entrado, não importa, segue a Jesus então de forma cega, entra até onde ele estiver e vai com ele no íntimo, não pare na porta, vá mais fundo, de fato, entra no engajamento com o Senhor, não simplesmente uma performance, um show. Deixa a multidão para trás, entra você e Jesus Cristo, é intimidade sua com Ele, deixa toda a performance para outro lugar, para outra coisa. Adore o Senhor de verdade. Não tem muita coisa que a Bíblia fala que Deus procura, mas uma coisa que ela fala, e fala clarinha, que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Seja adorador de verdade, em todo o tempo. Você quer clareza? Seja adorador de verdade. Jesus adverte, verso 30, Jesus advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Toda vez que a gente vê esse tipo de expressão na palavra de Deus, e os eruditos chamam isso aí de um segredo messiânico, dá a impressão que Jesus está de brincadeira, né, com esses caras. O cara é cego, é curado, e agora você não vai falar para ninguém? Tudo que o ser humano gosta, coisa que mais gosta é uma fofoquinha. A gente não vai contar? Não, eu vou contar, Senhor, eu vou espalhar isso para todo quanto é lado. E é justamente o que eles vão fazer, eles vão contar essa história para todo lado. Mas Jesus não estava buscando fama, ele estava guardando a sua missão. E algumas vezes Deus trabalha na sua vida de forma silenciosa, de propósito. Então não faz barulho não conta para ninguém que foi eu que fiz isso não. Porque ele está trabalhando de forma silenciosa na sua vida, de propósito. Os homens, eles não resistem, eles contam a história. Eles, porém, saíram e espalharam essa notícia por toda aquela região. Eu gosto de pensar nessa história, que essa não é uma história simplesmente de cura. Essa é uma história
de transformação. De transformação. Eles chegaram cegos, mas eles saíram com a visão clara. Eu não sei como é que você chegou aqui, não sei como é que você começou a assistir esse vídeo, mas Jesus é aquele que pode te dar uma visão clara do seu próximo passo. Mas a pergunta dele vai ser exatamente a mesma que ele fez para aqueles homens. Você crê? Você crê? Amém. Amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se imaginasse caminhando com Jesus. E ele vai entrar numa casa. E a multidão está em volta. E você está clamando por ele. Você, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está clamando por ele está andando naquela casa. E eu gostaria que você se imaginasse na porta daquela casa. E que você tomasse nesse minuto a decisão que você está tomando na porta daquela casa. Você vai ficar do lado de fora ou você vai entrar com ele? Você vai ficar do lado de fora ou você vai caminhar com ele? Você vai ficar do lado de fora ou você vai junto com a multidão ou você vai entrar na intimidade com ele? Enquanto você estiver se imaginando nessa situação, veja qual é a situação, a circunstância, o momento que você está vivendo na sua vida, nesse exato minuto, e não pare na porta. Entre todo o caminho com ele, deixa Jesus te perguntar e responda para ele: sim, Senhor. Você crê que que eu sou capaz? Você crê que eu posso realizar o que você precisa na sua vida? Responda para ele: sim, Senhor, porque ele é capaz de realizar o que você precisa na sua vida. Seja lá o que for que você precisa, na noite de hoje, Jesus é capaz de realizar. Ele é capaz de transformar a sua vida. Não importa qual doença que você está enfrentando, não importa qual vício que você está enfrentando, não importa quão ruim esteja o seu relacionamento, Jesus é capaz de transformar, mas a pergunta continua sendo a mesma. Você crê? Jesus pode mudar essa história, mas a pergunta continua a mesma. Você crê? E meu desafio para você, nessa noite, é que de fato você creia, e que a necessidade da sua vida seja suprida, e que você possa dizer para ele: Senhor, eu já não sou mais cego. Eu estou tendo clareza. Eu estou tendo clareza na área da minha vida que eu estava em busca, porque o Senhor tem transformado a minha vida. O Senhor tem transformado a minha vida.